Afeganistão é um país montanhoso localizado no centro da Ásia, entre o subcontinente indiano, a Ásia Central e a Ásia Ocidental, fazendo fronteira com Irã, Paquistão, China, Tajiquistão, Turcomenistão e o Uzbequistão. O país, de cerca de 650 mil quilômetros quadrados, possui 32 milhões de habitantes, com suas maiores cidades sendo a capital, Cabul, com 3 milhões de habitantes, Kandahar, com meio milhão, e Herat, também com meio milhão. A população afegã é também muito diversa, com mais de 14 grandes grupos étnicos no país, dos quais se destacam os Pashtuns, que representam 40% da população, os Tadiques, que representam 25%, e os Hazaras, que representam 10%. A Revolução Saur foi tomada do poder político no Afeganistão pelos comunistas do Partido Democrático do Povo do Afeganistão em 27 de abril de 1978. A situação das mulheres no país na época as mulheres eram proibidas de trabalhar fora de casa e ir à escola a partir dos 10 anos. E se fossem nas ruas, teriam que estar acompanhadas por um homem, e se descumprissem as regras, poderiam ser executadas. A Guerra Afegã Soviética, travada, como o próprio nome diz, entre a União Soviética, o governo comunista da República Democrática do Afeganistão e os diversos grupos de guerrilheiros islâmicos do Afeganistão, foi um dos mais importantes conflitos da Guerra Fria, interpretada como a continuação da Guerra Civil Afegã. Frequentemente chamada de Vietnã Soviético, a guerra foi de caráter similar à Guerra do Vietnã, sendo marcada pela guerrilha e pela eventual derrota e humilhação de uma grande potência. O contexto em que a guerra estava inserida, a Guerra Fria, certamente contribuiu para esse resultado, e os Estados Unidos assumiu uma função essencial para que os esforços dos guerrilheiros, os chamados mujahidins, pudessem obter êxito. A eles foram enviadas armas de fogo modernas, capazes de abater helicópteros soviéticos, os quais representavam um dos maiores problemas enfrentados pelos mujahidins. Não só isso, mas outras nações vizinhas, tais como o Paquistão e a China, os financiaram e os mandaram suprimentos, com o interesse de reprimir a influência soviética na região. A guerra durou até 1989, com a retirada das forças soviéticas do Afeganistão, um evento que contribuiria à dissolução da URSS e daria continuidade à Guerra Civil Afegã, que perduraria até 2021. Esse conflito foi retratado pelo filme estadunidense Rambo 5, produzido em 1988. Nele, o veterano de guerra americano John Rambo decide liberar seu mentor Coronel Trautmann, que fora capturado pelos soviéticos na invasão do Afeganistão. Com isso, Rambo tem contato com os guerrilheiros mujahidins e os auxilia em sua luta contra o exército soviético, sendo retratado como um herói perante a agressão soviética. Com o fim da Guerra Afegã-Soviética em 1989, o Afeganistão vinha fragilizado com dívidas e uma moeda estrangeira negativa para empréstimos dos Estados Unidos, portanto possibilitando a ascensão de um grupo e de grupos terroristas no país, que facilmente iriam controlar o país em decadência. Culpava os Estados Unidos pelo estado do país. Um deles sendo os talibãs, são um grupo fundamentalista e nacionalista islâmico, originalmente do Paquistão, mas ascendeu ao poder do país vizinho do Afeganistão, excluindo mulheres. Esse grupo é liderado pelo Mohamed Omar, que liderou o Talibã ao controle em 1994 e chegaram a controlar 3/4 do país entre 1996 e 2001, quando as Forças Armadas dos Estados Unidos vieram controlar e reter o grupo. Acharam um sistema detalhado de leis religiosas inspirado no Alcorão e na Suna. As leis da Sharia devem ser seguidas por todos os muçulmanos, sem exceções, com aqueles que não as seguem sendo considerados infiéis. Nesse sistema, todas as ações humanas são divididas entre halal, aquilo que é permitido, e haram, aquilo que é proibido. Entre as principais leis, ou seja, aquilo que é considerado halal, destacam-se as orações diárias, o jejum, as doações para os pobres e o uso de hijabs e outras vestimentas pelas mulheres, que são infelizmente desfavorecidas nesse sistema. No Afeganistão, durante o governo talibã de 1996 a 2001, a Sharia regia o país com mão de ferro, atuando como uma forma de constituição. O país tinha execuções públicas, apedrejamentos, amputações e punições com chicotadas para aqueles que não a seguiam rigidamente. As mulheres não podiam trabalhar ou estudar e precisavam usar a burca, uma vestimenta que as cobria completamente. Os ataques do dia 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, pelo grupo terrorista Al-Qaeda, principal subgrupo dos talibãs,
liderado pelo poderoso Osama Bin Laden, planejava a raptura de 4 aviões. Os aviões foram saqueados às 8 horas da manhã e os dois foram direto às principais cidades dos Estados Unidos. A primeira, que tinha como destino as Twin Towers, ou o Centro Econômico Mundial. E a segunda ia ao Centro de Informação dos Estados Unidos em Washington, D.C., a capital do país, conhecido como Pentágono, que, supostamente, o segundo avião estava indo ao Capitólio, que foi o único que não chegou ao seu destino. Portanto, o primeiro a chegar ao seu destino foram os aviões indo em direção às Torres Gêmeas, localizadas em Nova York. A primeira não foi filmada e não foi esperada por ninguém, assim denominada como um acidente de um piloto. Mas a segunda, já na expectativa e já surpresos com o primeiro ataque, foi documentada, experienciada e horrorizada por todos naquele momento, deixando o país em total choque. Entretanto, 1 hora após os ataques em Nova York, somente que o presidente, ocupado em uma escola na Flórida, recebeu as notícias devastadoras, tanto como os ataques em Washington. Marcada pela guerra contra o terrorismo e pelo envolvimento americano, desencadeado pelos ataques de 11 de setembro, a Guerra do Afeganistão de 2001 protagonizou os Estados Unidos e os diversos grupos islâmicos que lutavam pelo controle do Afeganistão. Para entender a instabilidade pela qual o Afeganistão passava nesse período, tal como o vazio de poder que assolara o país desde a Guerra Afegã-Soviética, é importante lembrar que o Afeganistão passava por uma guerra civil desde o golpe de 1978 e que a nação afegã não constitui um povo homogêneo. Diante desse contexto, o Talibã, grupo fundamentalista islâmico, chegou ao poder em 1996 e criou o Emirado Islâmico do Afeganistão, o qual sediaria o grupo terrorista Al-Qaeda. Após os ataques de 11 de setembro, as fases iniciais da invasão americana foram bem-sucedidas e contaram com o apoio da Aliança do Norte, a principal facção opositora dos talibãs. Com isso, o Emirado Islâmico do Afeganistão foi derrubado e um novo governo foi instituído. Os Estados Unidos, porém, foi incapaz de erradicar os talibãs do país, e em 2004, o então líder do movimento, Mohammed Omar, anunciou uma insurgência contra os Estados Unidos e seus fantoches para reconquistar a soberania de seu país. De fato, alguns aspectos da ocupação americana propiciaram a ressurgência do movimento fundamentalista. Para citar alguns, a erradicação da papoula, que foi implementada durante a ocupação, prejudicou o sustento de afegães que trabalhavam com a droga. Além disso, o novo governo, pró-Estados Unidos, era bastante impopular entre grupos islâmicos, fato que contribuiu à persistência do Talibã no Afeganistão. Após a invasão liderada pelos Estados Unidos que derrubou o regime do Talibã em 2001, o grupo foi obrigado a se retirar ao Paquistão e outros países vizinhos, estabilizando a situação no país. Em 2021, porém, com a saída dos soldados americanos do país, ordenada pelo presidente Joseph Biden, o grupo começou a retomar território de forma muito veloz, tanto que em agosto de 2021 já havia tomado a maioria das cidades, incluindo a capital, Cabul. O presidente afegão, assim como os oficiais, foram obrigados a se retirar do país, deixando-o livre para o domínio do grupo terrorista. Os talibãs provavelmente formaram um governo autoritário e extremamente conservador, dizem os especialistas, apesar de suas promessas de respeitar os direitos das mulheres e minorias, e de fornecer suporte às pessoas que apoiaram os esforços do ZEWA. Enquanto isso, o grupo enfrenta imensos desafios para fornecer segurança, serviços de saúde e oportunidades econômicas aos afegãos. De qualquer forma, o futuro do país é incerto, agora está sob o controle desse grupo terrorista.